COVEST 2009, segunda etapa, Biologia, questão 6. Com relação a alguns aspectos da reprodução e do desenvolvimento humano, analise o que é afirmado a seguir. Após a fecundação e subsequentes divisões celulares do zigoto, forma-se a mórula, na qual se observa uma camada externa de células denominadas trofoblastos. Fecundação é a união do ovócito com o espermatozoide, formando uma célula ovo-zigoto que irá sofrer várias segmentações ou clivagens, formando a mórula, que é a primeira fase do desenvolvimento embrionário, uma massa compacta de células. O blastocisto apresenta-se como uma esfera formada por uma camada externa de células, onde é envolvida por uma cavidade interna chamada de blastocele, em que se observa um pequeno acúmulo de células denominada massa celular interna ou botão embrionário. O trofoblasto está presente justamente nessa fase de blastocisto, que antecede a próxima etapa do desenvolvimento embrionário, que nós chamamos de blástula. Neste caso, o blastocisto, ele implanta-se na parede do útero, na cavidade uterina, por volta do 6º dia após a fecundação. As células do trofoblasto dividem-se rapidamente e produzem enzimas que digerem a parede do útero, permitindo a penetração do embrião. Portanto, esta opção está incorreta, porque trofoblasto, camada de células epiteliais que constitui a parede externa do blastocisto, não pertence à fase de mórula, e sim à fase que vai dar início à blástula. Na gravidez, o hormônio que prepara o útero para a anidação é a progesterona. Esta opção está correta. Iremos ver em outra opção a atuação da progesterona com maiores detalhes. A proliferação do trofoblasto na mucosa uterina dá formação às chamadas vilosidades coriônicas. Neste caso, as vilosidades coriônicas permitem o que nós chamamos de nidação. É a fixação do embrião no endométrio, na camada uterina. As projeções formadas pela proliferação do trofoblasto na mucosa uterina recebem o nome de vilosidades coriônicas, que fazem parte de um dos anexos embrionários que nós chamamos de córeo. Essas ficam envoltas por lacunas sanguíneas, formadas pelo sangue que escapa dos vasos sanguíneos maternos, rompidos pela ação das enzimas dos trofoblastos. Os elementos nutritivos contidos nesse sangue são aproveitados pelo embrião. Nesse estágio inicial, temos a formação da placenta. O córeo secreta hormônios responsáveis pela retenção do embrião na parede uterina e também produz substâncias reguladoras da resposta imunológica do corpo da mãe, que poderia, no caso, rejeitar o embrião como um corpo estranho. Portanto, esta opção também está correta. Enquanto a mulher estiver grávida, o estrógeno e a progesterona mantêm a hipófise inibida, impedindo a liberação de FSH, hormônio folículo estimulante, e de LH, hormônio luteinizante, e, consequentemente, a maturação de folículo ovariano e a ovulação. Temos aqui um ciclo hormonal representado pela flutuação dos níveis de gonadotrofina no plasma. Gonadotrofina seria o hormônio que é liberado pelas células indicando gravidez, onde FSH e LH atuam na hipófise, fazendo a estimulação dos folículos ovarianos a produzirem ovócitos, e esses folículos em desenvolvimento vão começar a secretar um dos hormônios responsáveis pela manutenção do embrião no útero, que é o estrógeno. Se observarmos o esquema, vemos que há um pico desses hormônios, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, justamente no período da ovulação. A flutuação dos níveis da gonadotrofina no plasma e a flutuação dos hormônios ovarianos faz o ciclo ovariano seguir as seguintes etapas: folículo primário, folículo em crescimento, ovulação, formação do corpo lúteo, corpo amarelo, que irá começar a produzir progesterona para acontecer o mantenimento deste endométrio irrigado de sangue e a desintegração deste corpo lúteo ou corpo amarelo. Então, nós temos aqui a fase folicular, a fase ovulatória beirando o 14º dia e a fase lútea.
Este ciclo menstrual é de 28 dias. Portanto, esses dois hormônios ovarianos permitem que a gestação siga normal. Esta opção também está correta. Nos vertebrados, com exceção dos mamíferos eutérios, os anexos embrionários são formados a partir da blástula. Os mamíferos eutérios são os mamíferos que possuem placenta. Neste caso, os anexos embrionários presentes em todos os vertebrados são os seguintes: vesícula vitelínica, que é responsável pela fonte nutricional do embrião, o âmnion, que protege o embrião contra os abalos mecânicos e contra o ressecamento, o córion, que é uma membrana que envolve o embrião e que ajuda a formar a placenta, alantoide, armazena excretas. O córion e o alantoide nos mamíferos placentários formam a placenta juntamente com os tecidos uterinos. Os mamíferos placentários são chamados de eutérios, por possuírem placenta. No caso de outros mamíferos, nós podemos encontrar os prototérios e os metatérios. Os prototérios, eles não possuem placenta, como é o caso do ornitorrinco. Os metatérios, eles possuem placenta rudimentar. São os chamados marsupiais, que têm uma bolsa. As fêmeas têm uma bolsa chamada marsúpio, onde o embrião vai completar o seu desenvolvimento. Como, por exemplo, temos o canguru da Austrália. O filhote cresce precocemente e vai terminar o seu desenvolvimento dentro do marsúpio, que é uma bolsa onde tem as glândulas mamárias. Esta opção está incorreta porque os mamíferos eutérios têm os anexos formados a partir da blástula, e isto não ocorre em todos os vertebrados, como, por exemplo, foi citado anteriormente, os prototérios e os metatérios. Esta opção está incorreta. Sequência: falsa, verdadeira, 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 falsa. Questão encerrada.